A internação de Bolsonaro levanta aí vários debates, né, sob diferentes ângulos, diferentes perspectivas. Tem a perspectiva da compaixão, né, que é uma perspectiva muito relevante. Ele em nenhum momento teve a menor compaixão em relação àqueles que faleceram por conta da Covid e, portanto, não teve nenhum sentimento de empatia em relação a seus parentes, enfim, aqueles que ficaram, né, que não se foram. E aí, muita gente, obviamente, quando acontece o que está acontecendo com o Bolsonaro, a internação, algo que é grave, né, as pessoas desejam o pior para Bolsonaro. Eu vou trazer aqui para você a perspectiva do funcionamento do sistema político. O mundo é cheio de perspectivas diferentes, tá? Então, eu falei de uma perspectiva importante, valorativa, a perspectiva da compaixão, a perspectiva da nossa civilização, a perspectiva cristã, né? Existem muitas outras, né, perspectivas psicológicas, enfim, N outras perspectivas. Eu vou trazer a perspectiva, repito, do funcionamento do sistema político. Bolsonaro foi eleito em 2018 e o nosso sistema prevê eleições periódicas para manter ou modificar o governo. Do ponto de vista deste funcionamento, não é bom que aconteça o pior com Bolsonaro. Por quê? Porque as pessoas votaram nele, porque a democracia é um aprendizado, porque a melhor coisa que tem na democracia é que um governo comece e termine de uma maneira regular e que dentro deste aprendizado as pessoas possam selecionar, dizer esse eu não quero. Os próprios políticos, né, faz parte não só do aprendizado do eleitorado, mas faz parte também, muito importante, do aprendizado da opinião pública, dos políticos, enfim, de todos que estão no jogo. Quer dizer, os políticos estão em horário integral no jogo, então eles precisam ter o aprendizado de que o sistema selecionou mal os candidatos ofertados ao eleitorado na eleição de 2018. E o eleitor, eventualmente, vai ter ou não o aprendizado, a gente não sabe, a maioria, de que o governo não funcionou ou não vem funcionando. Só saberemos isso em 2022. O fato é que, se acontece hoje o pior com o Bolsonaro, enfim, eu estou falando aqui porque tem gente torcendo, etc. Se acontece, do ponto de vista desse funcionamento, do ponto de vista do aprendizado democrático, a gente tem essa oportunidade abortada, tem essa oportunidade truncada, né, com o eventual falecimento de Bolsonaro. Tá? Então, essa é a perspectiva do sistema político. Basicamente, né, eu, como cientista político, orientando o meu raciocínio como cientista político, vou dizer, olha, o melhor é que ele se recupere e que isso sirva de aprendizado para o eleitorado e que ele seja retirado pelo voto na eleição de 2022. Né? E que, uma vez retirado pelo voto, aí pensando eventuais desdobramentos, ele seja devidamente punido por todas as ilegalidades que ele tenha cometido na presidência da República. Essa é a melhor perspectiva, porque isso faz parte do aprendizado. Veja, ele foi votado pelas pessoas, né? Ele é querido, ele é apoiado por um segmento relevante do eleitorado brasileiro. Né? Se ele perece neste momento, esse eleitorado perde aquele que o eleitorado apoiou. As pessoas brincam do voto, brincam com relação ao voto, brincam com relação à democracia. O voto é uma coisa importante, o voto é uma coisa relevante. Nós temos, imagina o que é o processo eleitoral. O processo eleitoral é algo que a nossa sociedade, as sociedades democráticas se acostumaram a passar. Você simplesmente está dizendo para as pessoas, em todo o processo eleitoral, que elas têm o direito de escolher as pessoas que lhes governam. Né? Aquelas pessoas lá que te governam, elas só têm a prerrogativa de governar porque elas foram escolhidas por você. Tá? E existe um ritual relevante, um processo relevante que tem a ver com essa escolha. É um processo que tem um tempo, tem um início, tem um fim. Nesse processo, as pessoas se apresentam e pedem o apoio do eleitorado. Vão lá pedir. Tem competição entre elas neste pedido de apoio para o eleitorado. Isso é algo importante
Isso é algo muito relevante na vida das pessoas e no leque de valores de nós, né, brasileiros, de nós que vivemos em democracias liberais. Né? Então a gente valoriza isso. Por isso que, colocado uma pessoa no poder pelo voto, é tão difícil retirá-la, porque o voto não é pouca coisa. O voto é algo que desfruta de uma imensa legitimidade social, de um imenso consentimento, legitimidade como sinônimo de consentimento. Nós consentimos ser governados por alguém que nós elegemos. E nós não consentimos ser governados por alguém não eleito. E isso é algo que se tornou habitual, é algo que se tornou afetivo, nós dedicamos afeto, nós gostamos disso. Nós gostamos disso. Nós valorizamos isso. O processo eleitoral é um processo mobilizador. As pessoas debatem sobre os candidatos, debatem os símbolos que esses candidatos representam, debatem coisas que eles falam, propostas que eles levam para o eleitorado. Mais importante do que as propostas faz parte toda a simbologia em torno daquele candidato, a trajetória política dele, a vida dele, o que ele defendeu, deixou de defender. Então nós fazemos isso o tempo inteiro, nas eleições. E quando eles vão governar, a gente diz, foi eleito, vamos lá, deixa governar, vamos ver o que ele vai fazer. Ah, tá indo bem, não tá indo bem, pô, você votou nele, você não votou. Então toda a sociedade está estruturada em torno disso. Tá? Então você elegeu alguém, né? Esse alguém, eu sou favorável à reeleição, ao estatuto da reeleição. Eu acho que o estatuto da reeleição foi bom. Tem gente que é contra, vira e mexe tem aí a discussão se a reeleição deveria ser mantida ou não, deveria ser abolida ou não. Não acho nada demais a reeleição. Né? Talvez uma discussão que pudesse ser feita, não faz parte da nossa pauta, era seguir talvez um modelo à lá Estados Unidos, não sei, talvez, né, que para um cargo executivo a pessoa poderia ocupar 2 vezes o cargo, né? Não sei, né? Isso é algo a ser debatido, mas eu acho que é importante que a reeleição seja mantida, porque vai lá alguém, passa 4 anos, esse alguém tem um incentivo para fazer bons 4 anos e depois ele vai dizer, olha, peraí, eu vou submeter esse meu governo para ver se as pessoas aprovam ou não e eventualmente passo mais 4 anos. Tá? Então isso também faz parte, eu acho que é uma boa instituição educativa da população. Tá? Enfim, mas de qualquer modo, a democracia, então, se Bolsonaro foi eleito dentro desse mega processo, desse processo que goza de muito consentimento, de muita legitimidade, é bom que ele vá até o final do mandato e conclua. Ele está querendo deslegitimar este processo, ele vai ter muita dificuldade. Ele já resolveu bater contra as vacinas. E se deu mal, porque as pessoas gostam de vacinas. Ele pode ter algum eco, né, nessa sua tentativa de deslegitimar o processo eleitoral. Algum vai ter, né? Porque isso é velha história. Quem ganhou aceita o resultado, quem não ganhou, uma parte lá esperneia. Não todo mundo, uma parte vai espernear. Né? É lamentável que ele faça isso. O que nós estamos vendo aí é uma reação muito grande de vários segmentos. Teve uma declaração importante do ministro do STF, o ministro Barroso, quando ele afirma que tentar minar o processo eleitoral de 2022 pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. Foi enviado um recado para ele. Não foi só o ministro Barroso que falou, talvez ele tenha sido o primeiro. Foi enviado um recado para ele, não brinque com uma tentativa de deslegitimar a democracia. Isso pode ser ruim para você. Tá? Aquilo representa, né, um certo pensamento, representa o pensamento de uma fatia grande da elite. Grande, quase toda ela, da elite política. Para que a gente tenha noção da importância disso no Brasil, da forte legitimidade do processo eleitoral no Brasil. Então, do ponto de vista institucional, é ruim que ele, por razões naturais, enfim, por uma doença, pereça e não conclua seu mandato. É claro que você pode dizer, dane-se, eu não estou nem aí para as razões da democracia, para as razões institucionais, eu vou me guiar
no meu julgamento, do que eu quero para Bolsonaro doente, nas razões cristãs, nas razões de compaixão, nas razões psicológicas, enfim. Eu só estou trazendo aqui, esse é um canal de política, de análise política, minha obrigação é trazer aqui a perspectiva do funcionamento da política e da democracia. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para o canal.